classificação nada mais é que categorias de lançamento. E essas categorias de lançamento, elas podem se classificar lá em dois grupos, que são as receitas e as despesas. As receitas são as que somam, as despesas, obviamente, são as que reduzem ali o nosso valor do fluxo de caixa, tá? As receitas, né, elas podem ser aí de alguns tipos. Elas podem ser receita de serviço, podem ser receita de venda de produto, revenda de produto, né? E pode ser também de mercadoria, porque aí depende um pouco do teu tipo de negócio, do negócio que tu tem, tá? Então pode ser desses três tipos. A gente também pode ter alguns tipos de recebimento, que também é importante a gente fazer essa classificação. Pode ser Pix, pode ser dinheiro, pode ser cheque, ainda tem muitos que trabalham com cheque, né? Então, além de classificar por tipo, a gente ainda classifica, né, pela espécie de recebimento. As despesas, né? As despesas também a gente sabe que elas têm as suas naturezas, né? Por exemplo, se é uma conta de luz, a gente vai lançar energia elétrica. Se é uma despesa com funcionário, a gente vai lançar ali na questão da folha de pagamento, né? Então a gente vai fazendo essas classificações. Os impostos a gente vai lançar lá na categoria de impostos. Os fornecedores a gente vai tentar também somar lá numa rubrica de fornecedores. Só que as despesas elas ainda têm uma classificação que é bem importante, depois para análise gerencial futura, que elas podem se dividir entre fixas e variáveis, tá? Aqui são desembolsos, tá? Para tu não confundir. Então agora nós vamos falar o que é desembolso fixo e o que é variável. Bom, é só pensar. Aquilo que é fixo é aquilo que não varia. E aquilo que é variável é aquilo que varia. Mas, Letícia, varia conforme o quê? Não varia conforme o meu faturamento. Essa é a minha regra. E esse aqui varia conforme o meu faturamento. Tá? Aqui a gente já pode começar a pensar, então, que tipos de conta a gente tem que estar lá na realidade do nosso negócio, né? Então, sei lá, sou uma indústria, tenho uma realidade, sou um comércio, né? Sou uma prestadora de serviço, mas tem coisas que são sempre fixas, né? Independente do teu negócio, mas alguma ou outra coisa pode ser que varie, tá? Nessa classificação. Então, vamos trazer alguns exemplos de fixo, aquilo que não varia conforme o faturamento. Não, vamos fazer o variável primeiro. Aquilo que varia conforme o faturamento. Então, o que a gente pode pensar? Primeira coisa que eu penso que pode variar conforme o meu faturamento. Os impostos, né? A gente sempre lembra deles. Quanto mais a gente fatura, mais imposto a gente paga. E a gente fica bem feliz. Então, os impostos. Os impostos, então, eles estão dentro de uma classificação variável, tá? Outro exemplo, esse a gente gosta de pagar. Só deixa eu pegar uma aguinha. Outro exemplo que a gente pode lembrar, que varia, então, conforme o faturamento, são as comissões. Não é todo mundo que gosta de pagar. Nós, lá na Roma, a gente, né, quando tinha equipe de vendas, a gente já tem outro modelo agora, mas tinham pessoas que ganhavam comissões, né? Então, quanto mais elas vendiam, mais comissões elas ganhavam, tá? Um outro exemplo pode ser os fornecedores. Ah, Letícia, mas os meus fornecedores, eles são fixos, são sempre iguais. Sim. Não estou falando da listagem de fornecedor, pode ser que tu compre sempre dos mesmos. Isso não tem nada a ver, isso tem a ver com faturamento.
Quanto mais eu faturar, mais produto eu vou precisar para fabricar, para entregar para o meu cliente. Mais produto eu vou precisar comprar para revender para o meu cliente, né? E assim sucessivamente, como se diz. Tá? Então esses aqui são os exemplos de variáveis. E o que a gente pode... Júnior, só me diz como é que tá o quadro aqui embaixo, está aparecendo? Dá uma olhada. Tá? Senão tem que apagar. Tá. Exemplo de fixo. Então, aquilo que não varia conforme o faturamento, tá? Gosto sempre de lembrar lá da Covid-19, né? Que a gente teve, então, aquela questão ali da Covid. O que aconteceu? Independente de eu ter faturamento ou não, essas contas chegaram no final do mês, né? Então, a gente teve que pagar o quê? Funcionários. Os funcionários, a folha, né? De pagamento, a gente considera como fixo. Aí tu pode estar pensando assim, ah, ele é fixo, mas na verdade ele varia de valor, mas ele vai acontecer, entendeu? Tu precisa daquela equipe, tu precisa daquelas pessoas para trabalhar, para manter o teu negócio. Então, ela é fixa, não interessa se ela tem, um dia eu pago mais duro, outro dia eu pago menos, né? É diferente daqui que varia conforme o faturamento, esse não varia, tá? Funcionário, folha de pagamento, que mais a gente pode pensar aqui? Energia elétrica. Telefone. Opa, telefone ficou. Internet. Prolabore. Ah, mas o meu Prolabore sempre varia. Que pena, porque tu não definiu um Prolabore, então tu não está fazendo corretamente, né? O Prolabore ele tem que ser fixo, tu tem que ter um salário, que é o salário do empresário. Precisa de um salário para se sustentar. Se tu não tem um Prolabore fixo, o que isso acontece? Causa um problema bem grande para a empresa de estimativa. Porque provavelmente tu não tem um Prolabore, então tu tá pegando o dinheiro da tua empresa e gastando com a tua pessoa física. Então isso depois pode te gerar um problema mais para frente de caixa operacional. Provavelmente tu não vai ter sobra de recurso, tu vai gastar além do que deve, né? Então por isso que é muito importante a gente ter o Prolabore bem definido, né? Isso é excelente. Pode também me pedir assim, Letícia, mas eu queria abrir um serviço, por exemplo, de mensal, por aquele serviço que é, por exemplo, só de revisão, vamos supor que tem uma agência, revisão de livro, por exemplo, é uma coisa sazonal, ou de lançamento, que não é uma mensalidade, ele vai lá, me contrata para lançar. Então, não tem problema, tu pode abrir por essa classificação. Ainda dentro dessa classificação, tu ainda poderia abrir pelos tipos de recebimento, Pix, dinheiro, boleto, tá? Produto, mas eu queria abrir pelo produto, sei lá, vamos pensar aí, barra de ferro, tô na Gerdau, vergalhão, pode abrir, para tu saber o quanto que é indicado. Isso aqui, todas essas aberturas, depois elas te facilitam nas análises gerenciais. Mercadoria, eu quero ver só o quanto eu estou vendendo de calça jeans e o quanto eu estou vendendo de tênis, ou roupa e sapato, tá? Pode abrir o faturamento sim, né? Para ter uma ideia mais esmiuçada de onde tu precisa trabalhar. Porque através dessa classificação correta dos lançamentos aqui, dessas categorias corretas de lançamento, é que a gente consegue depois fazer uma boa análise, né, e criar metas. Porque, por exemplo, aí eu vou identificar que eu preciso melhorar o meu serviço de lançamento. Por quê? Porque tem um valor agregado maior, eu sou uma agência de marketing
E eu consigo cobrar mais caro para fazer um lançamento. Então, cada lançamento eu cobro 10 mil. Mas aqueles que me pagam mensalmente, eles me pagam 700, 800 pila, mas também são importantes, mas eu preciso aumentar esse faturamento, né? Ou no caso da mercadoria, eu tenho um maior valor agregado na roupa, né? Consigo botar um percentual maior lá para fazer a venda, tenho um markup maior, tá? Botar percentual aí parece que eu tô copiando do vizinho, como dizia a Rosane na live dela. Então eu tenho um markup maior, e aí com esse markup, então, que eu sei que é maior, eu vou aumentar, eu vou fazer live de venda, vou fazer campanhas aí para conseguir aumentar esse faturamento. Só eu vou conseguir enxergar e fazer as análises gerenciais corretas, né, quando eu tiver corretamente lançado. Se eu lançar tudo num saco de gato, receita, ou só abrir serviço, ou só abrir mercadoria, eu não vou conseguir fazer depois uma análise gerencial e estabelecer metas que realmente vão me auxiliar. Impostos. Posso abrir, Letícia? Eu tenho vários impostos. Eu tenho IPI, eu tenho não sei o que, tenho não sei... Pode abrir, que aí sabe quanto de cada. Não, eu sou do Simples, então abre aqui, Simples, tá? INSS não sei o que, entra aqui nos funcionários, tá? Porque aqui depois eu vou saber o tamanho da folha. Não adianta lançar pelo líquido, vocês têm que aprender a lançar aberto. Isso é outra coisa que é importante, tá? Que, inclusive, vou falar no meu curso, a gente tem que fazer a abertura das coisas, pra gente saber quanto que a gente paga de imposto, quanto que a gente paga realmente de folha, tá? Então é bem importante fazer a abertura da folha. Comissão, sim, posso abrir pelo Fernando, pelo João e pela Maria? Pode, tá? Fornecedor, eu tenho um fornecedor lá de biscoito, de não sei o que ele é o maior, pode abrir, ele e os outros, pulverizar, ou os dois maiores e pulverizar os outros, pode, tá? Mesma coisa aqui, energia elétrica, telefone, se tu vai ter um só, internet, se tu tem dois, pode abrir, se tu quer abrir pelos dois, eu tenho da Renovar, tenho da Voa, tenho do não sei o que, abre, tá? O Prolabore, tem mais de um sócio, abre o Prolabore da Letícia, do Lauri e da Rosane, tá? Pode abrir, é importante abrir. Todo mundo tem que ganhar igual para não brigar. Se todo mundo trabalha, todo mundo ganha igual. Que mais, minha gente? Eu acho que era isso por hoje, né? Vocês têm alguma dúvida, né? Fiz aí uma boa síntese, né? Então, do que são as categorias de lançamento e da importância delas aí pro teu negócio.